Olá, que tal? Muito buenas tardes a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os servos que estão agora participando de mais uma classe. Todos os domingos, às 2 da tarde, estamos aqui meditando em la palavra de Deus. Pero antes de todo, vamos a pedir ao Espírito Santo que Ele conduzca, que Ele tenha a direção desta classe e que Ele venga abrir nosso entendimento para que todos possam entender e alimentar-se desta palavra tão maravilhosa que genera vida e aviva nossa fé e nossa comunhão com Deus. Cierre seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, uma vez mais reunidos estamos para mais uma classe. E em esta classe meditar em Tu palavra, em o nome de nosso Senhor Jesus. Le pido, ó Espírito Santo, que Ele, Senhor, abra o entendimento de cada servo e que todos possam entender qual é a buena e perfeita vontade dele, Senhor. Se há, Espírito Santo, há alguém com uma indisposição, um dolor, um mal-estar, se há alguém que está agora na classe e que se encontra com uma tristeza por estar enfrentando um problema, uma luta personal, dá a esta pessoa a certeza que Ele, Senhor, está com ela e que este problema já está derrotado, já está debaixo de seus pés. Espírito Santo, tome a direção de todo e bendiga em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Domingo passado, nós outros paramos nele versículo 14, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, já estamos nele versículo 14, paramos domingo passado, e hoje vamos a ler ele versículo 15, desde dele versículo 15, hasta ele versículo 20. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A cada domingo, esta meditação ha mostrado coisas preciosas para aqueles que querem viver, que querem seguir agradando à vontade de Deus e nunca e jamais sua própria vontade. Coloque, por favor, em pantalla ele tema da classe de hoje. Por favor, ponga em pantalla ele tema da classe, por favor. Aí está. Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a vontade de nosso Salvador. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo. Santo significa separado, apartado, não mais mesclado com coisas e pessoas que poderia impedir de uno ter um bom relacionamento com Deus. Vamos a meditar nele primeiro versículo, versículo 15. Ponga aí, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino que assim, aquele que os amou é santo. Aquele que os amou. Eu não estou aqui porque foi uma decisão, mas porque Deus me chamou. Deus também lhe chamou, como Deus chamou a Abraão e tantos heróis da fé, porque a Bíblia nos mostra que muitos são chamados, pero poucos são os escolhidos. Mas aí diz, sino que assim, como aquele que os chamou é santo, assim também sede vós outros santos em todas vossa maneira de viver,
Ou seja, quando falamos da palavra santo, muita gente pensa que quando uno se converte, uno nunca mais falhará, uno nunca mais terá defeito, mas a palavra santo significa separado. É verdade que há momentos que nos equivocamos em falar, em nosso procedimento, e quando uno reconhece que procedeu mal, falou mal, uno se arregla para que não desagrade a Deus. Mas Pedro diz aí, sede vós outros santos em toda vossa maneira de viver. Ou seja, a maneira de viver hoje não pode ser como era antes. Antes era precipitado em falar. Antes era precipitados em tomar decisões, mas hoje nossa maneira de viver é com razão e nunca com a emoção. Antes de falar, antes de tomar qualquer decisão, uno pensa, porque sua maneira de viver hoje é uma maneira santa e que agrada a nosso Senhor Jesus. Coloque aí a frase que mais chamou a atenção, aí está. Essa é a frase que mais me chamou a atenção nesse versículo. Sede vós outros santos em toda a vossa maneira de viver. Ponga lá a explicação, por favor, para que todos possam acompanhar. As escrituras ressaltam a santidade como característica significante do Altíssimo, que foi chamado muitas vezes ele Santo de Israel. Nosso Deus é santo e ele pede para que uno que toma a decisão de lhe servir viva também uma vida santa, ou seja, uma vida separada da imundícia, dele pecado e de coisas que de verdade não agrada a nosso Senhor Jesus. Aí ele diz mais, de la mesma forma, aqueles que são realmente filhos dele Deus Altíssimo, exala esta pureza em sua forma de viver, porque quando a pessoa é um filho de Deus, este filho de Deus, ele começa a exalar, que realmente suas atitudes, seu comportamento, sua maneira de viver mostra uma santidade. Quando eu me converti, eu segui trabalhando no mesmo lugar que eu trabalhava antes. Quando eu me converti, eu segui estudando na mesma escola que eu estudava. Só que depois que eu me converti, os que me conheciam passaram a respeitar-me por causa dele câmbio que houve adentro meu. Eu não tive que me separar de nada, não. Eu não tive que me sentir melhor que os demais, pero os demais se deram conta que meu comportamento, que minha maneira de viver já era outra, e por isso houve respeito. E quando eu tinha que falar de Jesus para eles, eu falava com autoridade, porque eles viam que eu realmente já era outra pessoa. Quantos que quando vão falar de Jesus para alguém, que quando vão evangelizar alguém que ele conhece, aquela pessoa não lhe hace caso, porque aquela pessoa habla, mira, e na igreja fulano é uma pessoa, aqui nele trabalho és outra pessoa, quando está em la calle és outra pessoa. Então, a maneira de uno viver não dá testemunho de Cristo. Versículo 16 diz assim, porque escrito está, sede santos, porque eu
sois santo. São palavras dele próprio Senhor Jesus, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A única maneira de uno poder se relacionar com Deus é uno se separar de todo que desagrada a Deus, de todo que agrada a la carne. E assim uno pode ser considerado por Deus, por ele Senhor Jesus, como santo, por estar separado. A frase que mais chamou a atenção neste versículo 16 é esta: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, devemos ser santos em todo o que hacemos. Ponga lá a explicação, por favor. Que significa ser santo? Significa ser separado, ser distinto, ser diferente. A essência de la santidade é imitar o caráter de Deus. Significa lutar contra todo aquele que nos impede viver em sua imagem. Ou seja, quando uno é filho de Deus, uno é diferente, distinto. Uno busca a mostrar em sua vida a própria imagem de Deus em sua vida. Aí ele diz mais: significa cultivar todo aquele que produzca sua imagem em nós outros. Ou seja, quando a pessoa toma a decisão de ter um relacionamento com Deus e quer viver uma vida santa, há uma vigilância em los pensamentos, há uma vigilância em la maneira de hablar, há uma vigilância no que uno ha visto em la internet, porque há determinadas coisas que aquele que quer estar separado não deve ver, que aquele que deve estar separado não deve comentar, não deve se involucrar para que a imagem de Deus seja vista nesta pessoa. Siga a próxima placa, diz assim: significa volver-nos mais centrados em Deus, mais como Cristo. Vê que Cristo, nosso Senhor Jesus, quando ele estuvo acá, ele vivia centrado, focado. Ele não perdia ele foco de sua comunhão com seu Padre, senão ele não ia cumprir a missão por la qual ele vino aqui abaixo. E dirigido por ele Espírito Santo. Uma pessoa realmente santa é uma pessoa de uma personalidade que mostra a imagem de Deus. É uma pessoa dedicada a Deus, entregada a amar, a aceitar e a perdonar a todos. Veja o que és ser santo. Ser santo é um preço muito caro para que uno pueda ter este bueno relacionamento com Deus. Ultimamente estamos falando de Jacobo. Jacobo, ele prosperou. Jacobo conquistou muita coisa, mas ele aún não tinha esta intimidade com Deus, porque muita gente confunde conquistas com intimidade com Deus. Não é porque eu estou conquistando, significa que tenho uma boa intimidade com Deus. Não. Há quem usa a fé solamente para conquistas, mas não usa a fé para a maior conquista, que é esse bom relacionamento com Deus, porque quando uno está bem com Deus, uno não está aferrado às conquistas, com conquistas ou sem conquistas, com bendições ou sem bendições, uno permanece em Deus, uno permanece amando a Jesus por em cima
de todas as coisas. Versículo 17 diz assim: e se invocais como Padre aquele que imparcialmente rusga segundo a obra de cada um, conduz-os em temor durante o tempo de vuestra peregrinação. A frase que mais me chamou a atenção em este versículo é que ele conduz em temor durante o tempo de vuestra peregrinação. Você pensa que estamos aqui para sempre? Não. Nossa vida aqui é uma peregrinação, porque um dia a alma se vai para Deus. Claro, se uno viveu uma vida separada, se uno viveu em uma vida de santificação para Deus. Coloque lá a explicação, por favor. Diz assim: pero este temor não é medo, é uma atitude de vida consciente em las realidades espirituais. Ou seja, ele temor é uno saber que Deus vê todo, que Deus está escutando todo, que Deus sabe de cada uma de nossas intenções. Deus está vendo tudo e Deus vê nossa intenção. Quando Deus viu a intenção buena de Jacobo, a vida de Jacobo não solamente prosperou, mas Jacobo encontrou ele maior tesouro, que foi ele Senhor em sua vida. Ele encontrou ele maior tesouro, que foi a verdadeira experiência com Deus. Aí diz aí, a intenção de Pedro em este versículo é exponer em conhecimento seus destinatários que Deus não só é seu Padre, sino que também é um juez de todo lo criado. Ou seja, Deus não é solamente nosso Padre, Ele também é um juez que vai a juzgar-nos depois da morte. Mientras há vida, Deus não me juzga, não me condena, mas Deus ha dado a todos a oportunidade. Veja que ele digo: sede santo, porque santo sou, porque eu sou santo. Deus pediu, Deus orientou, Deus queria dizer: mire, a única maneira de você ter um bom relacionamento comigo é viver separado da imundícia, é viver separado de los ressentimentos, da emoção, da pornografia, do roubo, da mentira, ou seja, de todo que é imundo. Solamente assim uno poderia ter um bom relacionamento com ele. E ele sigue orientando-nos. Eles deverão entender que Deus juzga a todo ser sem importar sua condição. Ou seja, Deus, quando juzgar-nos, Ele não vai perguntar se eu era pastor, se eu era bispo, obreiro ou membro. Não. Ele vai me juzgar de acordo às obras que eu pratiquei aqui abaixo. E porque conosco, a verdade, Ele vai a juzgar, e esse julgamento não terá misericórdia. Por isso, antes da morte, todos devem entender que Deus é Padre, que Deus é amor, mas Deus também vai a juzgar-nos de acordo com nossos procedimentos. Aí ele diz mais assim: inclusive, eles que são ricos deveriam saber que Ele observa suas vidas. Se Deus cobrará de aqueles que são incrédulos, e eu que sou hijo,
ele vai a cobrar muito mais forte, porque conhecemos e sabemos de la verdade. Aí sigue a explicação. Estaremos aqui como peregrinos, como estrangeiros, e assim seremos tratados, como sem direitos, como pessoas raras e estranhas, que não se amoldam a este mundo. Veja que quando você não hace o que os incrédulos hacem, eles miram para você como uma coisa rara. A você não fuma, a você não toma, a você não tem outra mulher, é casado, mas não tem outra mulher, a você não mente, a você não tem sexo antes dele matrimônio, não tenho. Ou seja, nos vê como algo raro, porque para ele mundo, a traição, o adultério, a mentira e tantas coisas malas, tocar em algo que não lhe pertence. Quantas pessoas que tocam em algo que não lhe pertence e pensam que está bem. Eu vou aqui correr esta plata e depois eu devolvo. É um empréstimo. Eu vou correr aqui, meu patrão não está vendo, eu vou correr esse pouquinho aqui, amanhã outro pouquinho. Para ele mundo é uma coisa bem, é uma coisa correta, mas para Deus não. Para Deus não é algo que agrada. Por isso que ele mundo nos mira como raro e uma coisa estranha. Pero isto não será estranho para nós outros, já que ao mesmo Jesus lo trataram assim, como a renos, sem conhecer quem era. Ou seja, Senhor Jesus, ele foi tratado assim. Quando ele chegou fazendo coisas que os religiosos não faziam, eles começaram a ver Jesus como algo raro. Aquela mulher que ia ser apedrejada, eles queriam que Jesus apoiasse, porque era a lei de la religião. Mas Jesus que disse àquela mulher: vá-te em paz e não peques mais. Jesus mostrou à la multitud que ele vindo para dar ao ser humano oportunidade. Quantas oportunidades merece um pecador? Quantas oportunidades fora necessário? Agora, depois que morre, depois que falece, já não há mais oportunidade. A oportunidade é em vida, e quem aproveita será feliz em la eternidade. E quem despreza, quantos que vão desprezando as oportunidades, e quando a morte chega, quando algo passa, porque há gente que morre acostada, há gente que vai a dormir saudável, tudo está bem, nada passa de malo, vai a dormir e não se desperta mais, mas desprezou várias oportunidades. Que a ser, já não há mais o que a ser. Há gente que quando a morte chega, nem há tempo de cerrar os olhos. Quantas pessoas que morrem com os olhos abertos? Porque não houve tempo, foi algo muito rápido, morte instantânea. E uno não pode dizer amanhã, eu não tive oportunidade. Sempre eu derrava para depois eu me limpio, depois eu me arreglo, depois eu vou buscar o pastor e eu confesso isso que está passando, depois, e nesse depois, quantos que perderam sua salvação, quantos que estão agora em desesperação, em um lugar de tormento, lamentando. Quantas oportunidades foi dada e uno lá desprezou. Versículo 18, Pedro diz assim: sabendo que não fustes redimidos de vuestra vana maneira de viver, herdada de vuestros padres,
com coisas perecederas como ouro ou prata. Nosso resgate não foi pagado com ouro, não foi pagado com prata, foi pagado com a sangue de Cristo, com a morte de nosso Senhor Jesus, allí na cruz. A frase que mais me chamou a atenção em este versículo é esta aí: redimidos de vuestra vana maneira de viver. Ou seja, Jesus pagou um preço muito alto na cruz para salvar minha alma, para salvar sua alma, para salvar a alma da humanidade. Agora, cada um tem que aproveitar a oportunidade. A explicação diz assim: redimidos é a palavra clave em este passagem. Este término significa comprar a liberação pagando um resgate, ou poner em libertar pagando um preço. Para os gregos, esta palavra era também um término técnico de pagar dinheiro para comprar de novo a um prisioneiro de guerra. Deus teve que pagar. Vou ler para você entender. Deus teve que pagar ele preço dele resgate por a humanidade. Ele teve que pagar, mas ele não pagou com ouro, ele não pagou com prata, ele pagou sacrificando seu Filho unigênito. Jesus era o único Filho de Deus, mas quando ele morreu em la cruz, ele deixou de ser unigênito para ser o Filho primogênito de muitos filhos que hoje tem Deus por ele sacrifício de nosso Senhor Jesus em ele Calvário. A humanidade não tem nada com que pagar este preço. Por mais que eu agradeço todos os dias a misericórdia de Cristo. Por mais que agradeça, nunca pagaremos o que ele ha hecho por nós outros e o que ele vai a ser por nós outros. Só de estar respirando, só de estar vivo já é motivo para todos os dias agradecer a nosso Deus. Os servos sabem que não foram resgatados com coisas perecederas, ou seja, não foi ouro que me comprou, não foi a plata que me comprou, não foi milhões de dólares que me comprou, foi a morte de Cristo, foi a sangue de Cristo derramada em aquela cruz. O preço de la redenção não foi pagado com metais valiosos, como ouro e la plata. Não foi ouro, não foi la plata que foi pagada para nos salvar, mas sim la sangue de Cristo, mas sim o sacrifício que nosso Senhor Jesus hizo em la cruz. Ponga-lo próximo, por favor. Versículo 19. Sino com a sangue preciosa, como de um cordeiro, sem tacha e sem mancha, la sangue de Cristo, ou seja, nosso Senhor Jesus, foi ele cordeiro sem defeito, ele cordeiro sem mancha, que foi sacrificado para salvar nossa alma e para dar-nos a oportunidade. A frase que mais me chamou a atenção em este versículo é esta aí: sino com sangue preciosa. Vê aí, foi com a sangue preciosa que fomos salvos, foi com a sangue preciosa de nosso Senhor Jesus que houve salvação para nós outros. Ponga a explicação, por favor. Desde a perspectiva humana, nosso Senhor foi assassinado
cruelmente. Se mirarmos para o lado humano, o que fizeram com Jesus foi algo muito cruel, muito cruel. A humilhação que ele passou, o maltrato que ele passou foi algo muito desumano. Pero, desde a perspectiva divina, Jesus deu sua vida por los pecadores. Ou seja, para a perspectiva humana, ele foi assassinado. Ele foi cruelmente assassinado. Mas, na perspectiva espiritual, ele se deixou sacrificar. Ele foi crucificado por causa de minha alma e por causa de sua alma. E aqui, ele, Cordeiro de Deus, que quita ele pecado dele mundo. Ele teve que ser ele Cordeiro. Ele era perfeito. Ele foi perfeito em todo aqui abaixo, para que todo ser humano tenha a oportunidade de salvar sua vida através de sua entrega total e verdadeira para ele. Siga a explicação, por favor. Sin embargo, esta morte física não poderia haver traído redenção a parte de sua morte espiritual. Se Jesus apenas houvera falecido, morrido fisicamente, e não houvera um propósito espiritual, de nada ia valer. Porque a morte de Cristo havia um propósito espiritual, para que ele pudesse abrir a porta que um dia foi cerrada por la desobediência de Adão e Eva. Ele vino para abrir esta porta, a oportunidade, através de seu sacrifício. Aí diz mais, por meio de la qual Jesus foi separado dele Padre, cargando a culpa total de todos os pecadores, de todos aqueles que seriam salvos. Quando Jesus ele foi preso, ele disse: Padre, se és possível quitar de mim ou passar de mim esta copa, mas que não seja hecha a minha vontade, e sim tu vontade. Não és que Jesus se arrependeu dele sacrifício, mas ele sabia, ao momento que ele pusera a cruz em seus ombros, ele carregaria todos nossos pecados, imundícia, tudo que era sujo, ele ia carregar com ele, e ele seria pecado. Por isso que ele teve que se separar de seu Padre, de la prisão hasta ao Calvário, ele teve que ir solo, e ele não queria falhar em aquela missão. Por isso que ele digo que não seja hecha minha vontade, sino tu vontade. E essas palavras que temos que falar todos os dias. Senhor Jesus, que não seja hecha minha vontade, e sino tu vontade. Não seja hecha minha vontade nele noviazgo, não seja hecha minha vontade nele matrimônio, não seja hecha minha vontade em decisões, mas que seja hecha tu vontade. Porque quando a vontade de Deus é hecha, não só bendice nossa vida, mas nos garantiza a ter nossa comunhão e ter nossa salvação. Versículo 20 para terminar. Porque ele estava preparado desde antes da fundação do mundo, pero se ha manifestado em estes últimos tempos por amor a vosotros. Jesus, quando ele vino aqui abaixo, ele já estava preparado. Ele já estava preparado
para ser o que ele tinha que ser. Mas ele não decidiu a hora. Ele não decidiu porque ele estuvo aqui 33 anos. Mas ele só foi preso e crucificado em la hora que seu padre determinou. O que me chamou a atenção em este mensagem é esta frase, porque ele estava preparado. Eu devo estar preparado. Você deve estar preparada, porque não sabemos o dia, nem tampouco a hora. Se não termos a oportunidade de ser arrebatados, nós outros, quando falecermos, encontraremos-nos com ele para um lugar de descanso. O arrebato poderá acontecer a qualquer momento. Aí estão as señales, você está vendo, as señales que nosso Senhor Jesus está cerca. Aqui está preparado como se fuera a hora, como se fuera hoje, como se fuera de aqui algumas horas. Há que estar preparado. A explicação diz assim: o Altíssimo possuía um plano de rendição para a humanidade, antes incluso de la criação do mundo. Deus sabe de tudo. Deus está nele controle de tudo. Já estava determinado que seu Filho seria ele próprio sacrifício, ou seja, antes incluso de criar al homem, ele Senhor havia provisto la propiciação de los pecados, ou seja, Deus já tinha misericórdia de mim, Deus já tinha misericórdia de toda a humanidade. A desobediência de Adão não lhe surpreendeu ao Senhor, e muito menos lhe forçou a conseguir uma solução de emergência para resolver aquele problema da humanidade. Ele já sabia de tudo que ia passar, e tudo foi feito à sua maneira. Deus solo se mantuvo em silêncio para não revelar completamente seu projeto. Ou seja, Pedro foi revelado que tudo o que aconteceu, Deus já sabia que ia acontecer. Deus já sabia que Adão não ia obedecer, porque o maior problema dele ser humano é desobedecer. Jacobo, ele tinha dificuldade a obedecer como seu abuelo Abraão, como seu padre Isaac. Ele tinha dificuldade, ele tinha fé para conquistar, ele tinha fé para prosperar, mas era complicado em obedecer. Era uma pessoa muito complicada. Mas quando Jacobo se deu conta que obedecer é muito importante para um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo, porque aqueles que obedecem não solamente prosperam, mas não dependem delas conquistas. Os que obedecem não estão apoiados em las conquistas, mas estão apoiados em aquele que dá las bendições. Você prefere las bendições ou aquele que lhe proporciona la bendição? Ele dono de la bendição. Eu prefiro ele dono de la bendição, porque com bendição ou sem bendição, eu quero estar seguindo a Jesus. Com lutas ou sem lutas, eu quero seguir Jesus. E lhe vou lhe dizer uma coisa: eu dou graças a Deus las lutas. Eu dou graças a Deus las tribulações. Não é que todos os dias estou pedindo, Deus, envia tribulação. Quem gosta de tribulação? Mas quando estamos enfrentando uma luta, ayunamos, oramos mais, ayunamos mais, nos santificamos mais. Não é verdade? Mas quando todo está tranquilito,
há que se preocupar. Tudo está tranquilo, não me há passado uma tormenta, não é passado por nenhuma injustiça, não é passado por nenhum deserto. Isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque quando estamos enfrentando lutas, é uma señal que estamos nele caminho certo e que algo deseja nos desviar da presença de Deus. Próximo domingo, vamos seguir meditando desde o versículo 21. Pararemos por aqui e quero avisar que amanhã, nele programa Obreiros em Foco, vamos estar falando delas 7, coloque aí por favor, 7 promessas hechas a Jacobo. Deus hizo 7 promessas a Jacobo. E eu quero em 7 dias revelar a cada dia uma promessa. Invite sua família para participar, amigos, porque amanhã já estaremos revelando a primeira promessa que Deus hizo a Jacobo quando ele hizo um voto, um pacto com Deus. E este pacto com Deus lo sacou da escravidão, lhe sacou de uma vida humilhante para uma vida bendecida. Amanhã, às 9 da noite, nele programa Obreiro em Foco. E quero avisar a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os servos, que este sábado, dia 5 de junho, vamos estar em uma reunião para todos os servos. Nós outros sabemos que esta reunião vai atrair um avivamento espiritual para todos os servos. Vai ser desde aqui, do Templo de la Fé, 4:30 da tarde. Será às 4:30 da tarde, com transmissão para todas as igrejas universal do país. Todos os obreiros, todas as obreiras, todos os colaboradores devem vir uniformados, como foi a última reunião. E os servos de outros grupos, os membros e todos que querem participar, você vem a voluntar. Mas obreiros, obreiras e colaboradores vendrão uniformado às 4:30 da tarde aqui na Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, com transmissão para todas as igrejas. Todos da catedral, do Templo de la Fé, vendrão no Templo de la Fé. E todos participarão de sua própria igreja, para não termos aglomeração. De aqui poucos minutos, às 4 da tarde, vamos estar com o estudo do CPO. Mostra aqui o livro, por favor. Nós outros estamos todos os domingos, 4 da tarde, estudando este livro, Como Vencer Suas Guerras por la Fé. E todos os candidatos do CPO recebem um link para participar e não devem perder esta classe de hoje, que será muito forte para bendecir a todos. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por estes momentos aqui em tu presença. Tenho a certeza que todos puderam entender que a vontade dele, Senhor, é que um esteja separado da pornografia, separado da mentira, dele roubo, dele engano, separados de comentários diabólicos, separados de intenções malignas, que levará el alma de uno ao inferno. E entendemos, meu Padre, que todo sacrifício hecho por ele, Senhor, em la cruz, foi para garantizar-nos a verdadeira eternidade. Espírito Santo, toma-nos em tus manos
Bendiga esta semana, que seja uma semana muito bendecida para tus servos. Escucha e responde a oração que hemos hecho, um quarto para as 10, todos os dias, de domingo a domingo. E bendiga esta programação, Obreiros em Foco, de lunes a viernes, onde estaremos revelando as 7 promessas hechas a Jacobo. Espírito Santo, toma todos em tus manos e proteja-los. E que este dia 5, às 4:30 da tarde, seja uma reunião renovadora para os obreiros, para os colaboradores, CPOs, para o grupo ROV, o grupo de evangelização, para todos os membros e servos de tu casa. Mi Padre, eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Hasta próximo domingo, marca em sua Bíblia, vamos a meditar próximo domingo, ele versículo 21 adelante. Que Deus me los bendiga a todos e muita paz.